Nosso tema, mas seja o seu sim, sim e seu não, não. Então eu vou fazer mais uma tentativa. Boa noite. Tá feito o estudo, né? Um boa noite. Todo mundo está sentindo boa noite? Então vamos dar um boa noite. Boa noite. Isso aí. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Bom, essa passagem nós recebemos ela através de Mateus, capítulo 5, 37, e ela tem lá ainda um complemento que diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então vamos lá, ganhar tempo hoje. A coerência e a convergência, que são os dois tópicos que nós vamos encontrar nessa lição que Jesus deixa para a gente. E vamos refletir da seguinte forma: o sim dado deve apresentar as características verdadeiras de um sim, e também dizer sim para o que se precisa dizer sim. Então, a coerência é quando eu digo sim, eu estou dizendo um sim de verdade? Esse é o aspecto da coerência. Mas aí também há uma outra perspectiva, que é o sim representa as coisas boas, as coisas que nós queremos, as coisas que nos agradam e que a gente diz legal. Nós estamos dando sim para as coisas que merecem sim? O não dado deve apresentar as características verdadeiras de um não. Tipo, eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Né? A gente não vê coerência entre um aspecto. Então, se eu sou convidado a fazer uma coisa errada, eu digo não, tipo aquelas vezes que a gente quer perder uns quilinhos, mas só por hoje eu vou comer mais uns 2 pãezinhos. O meu não, ele não tem coerência com o não que eu deveria na minha atitude. Né? Eu digo não, desejo não, mas não realizo não, que é preciso naquele instante. As características verdadeiras de um não e também dizer não para as coisas que se precisa dizer não. Então, quantas coisas em nossa vida que são ruins, que são maléficas para a nossa atitude, de uma boa vivência, de um bom proceder, e que nós acolhemos em nosso dia a dia com muita facilidade. Quantos comportamentos equivocados estão nos fazendo companhia no nosso dia a dia? Então veja, os aspectos filosóficos, quando Jesus traz para a gente todo aquele ensinamento, e ele coloca isso em parábolas, em palavras, que às vezes nos escapa a profundidade filosófica do que Jesus estava falando. Né? Ele, mais uma vez, ele vem dar ao ser a responsabilidade de traçar os seus próprios caminhos, de compreender que o sim que ele disser para a vida, ou não que ele disser para a vida, vai repercutir nele próprio. Então, ele nos chama a esse processo de coerência e de convergência. Continuando lá na passagem, a gente normalmente, quando estuda ela, fala muito dessa parte sim, sim, não, não. Mas ela continua dizendo, porque o que passa disso é de procedência maligna. Vamos entender essa procedência maligna refletindo. Eu coloquei 2 tópicos para nossa reflexão. E, consequentemente, vai te fazer mal, como sempre acontece quando uma inverdade é exposta. Por exemplo, quando o seu perdão não é verdadeiro, o seu sim não é um sim, aquilo vai acabar acontecendo que você vai ter desgastes, porque no futuro vai gerar um confronto, a pessoa vai perceber, a animosidade vai continuar, os problemas, ainda que a gente tente superficialmente dar aquele assunto como tratado, lá no fundo dos nossos sentimentos e daquele a qual nós estamos no embate, aquilo não é verdadeiro. E, consequentemente, aquilo vai nos causar prejuízo.
Então, se o seu perdão não for um perdão verdadeiro, é de procedência maligna, porque vai te causar mal no futuro. Em algum momento, isso vai te fazer mal. Como dizemos, um dia a máscara cai, pois não passa de um culto exterior. Então, aquelas máscaras que nós, né, naquela hora, por uma questão social, pelo momento, a gente veste uma capa de compreensivo, de tolerante, mas por dentro a gente está se remoendo. Por dentro a gente está num estado de perturbação e conturbação. Aí o que a gente aprende? Que o nosso corpo ouve a nossa alma. Aí a gente começa a somatizar um problema de estômago, um problema no intestino, um problema no coração. Por quê? Porque estamos em reboliço interior. A paz que nós tentamos demonstrar, ela não é uma paz interior, não é uma paz que é transmitida a cada célula, a cada órgão do nosso corpo físico. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Então, vivenciarmos esses valores sempre com coerência, percebendo que se não houver coerência, certamente isso em algum momento retornará às nossas vidas e nos causarão males futuros. Um médico amigo, até conhecido, uma vez ele escreveu uma tirinha para um jornal que eu nunca mais esqueci, que ele fala assim: o homem passa a metade da vida escangalhando a saúde e outra metade tentando consertar. Eu nunca mais esqueci isso. A gente, na nossa juventude, tem saúde sobrando, né? Então a gente vai, esbanja e usa aquilo da maneira que bem couber. Aí a fatura chega. Em determinado momento a fatura chega. E daí, daquele momento, a gente vai trabalhar toda uma vida para poder corrigir os excessos e os desequilíbrios que nós colocamos em nossas próprias vidas. E aí, como nós estamos aqui dentro de uma ótica espírita, a gente tem que estender o nosso horizonte de tempo a processos reencarnatórios. Porque é muito comum falar assim, mas eu nunca fiz isso. Eu hoje estou com um problema de saúde, mas certamente o que os espíritos nos falam? Se você não encontrar um motivo do que você está passando na atual encarnação, certamente isso está inscrito nas suas vidas anteriores, porque Deus é justo, Deus é perfeito. Por trás de toda causa existe um motivo. E aí, o que acontece? Não adianta a gente hoje querer ter uma vida futura cheia de paz, se a gente não coloca como aplicação na nossa vida conquistar amigos, ser tolerante, ser compreensivo, porque é isso que vai nos oferecer esse círculo de paz e de tranquilidade, deitar à noite sabendo que não prejudicou ninguém hoje, que ajudou a tantos outros que precisavam. Então, todo esse vivenciar os conhecimentos que temos através da teoria cristã, que vão fazer que o nosso sim seja um sim, e que o não seja um não. E aí, como falamos do princípio cristão, nós temos, por exemplo, eu coloquei essa pergunta ali como uma provocação, nós podemos nos considerar cristãos se nossas atitudes não são coerentes com os princípios que professamos? Então, temos os princípios cristãos, que é castidade, caridade, temperança, diligência, paciência, bondade, benevolência, humildade e toda uma grandeza de virtudes que o Cristo vivenciou nas suas atitudes, no seu comportamento e disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que ele está se referindo? Que ele deixa para a gente o modelo. E esse modelo se principia nessas virtudes que são os princípios cristãos. E aí eu volto para a pergunta. Se você não foi caridoso, se você não é caridoso, se você não é benevolente, nós podemos nos considerar cristãos? Embaixo eu coloquei ali uma citação que a gente fala muito de espiritismo, mas a gente pode expandir isso para o entendimento religioso, que é, entrou na religião, mas a religião não entrou nele. Então, uma farsa, uma mentira, ou então aquele aspecto da religião social.
Eu vou, faço todo o culto exterior, venho ao centro, tomo água fluidificada, tomo passe, peço, faço o tratamento espiritual, mas na hora de implementar todos esses valores cristãos, todos esses valores de espiritualidade, eu não dou aplicação. Então, o que acontece? A nossa fé não está comprometida com sim, nem com não também. Porque, de certa forma, a gente acredita numa coisa e faz outra. Porque a gente poderia até negar, dizer, eu não creio em Deus. Você não crê em Deus, é um direito que você tem. Mas, ainda é mais suspeito a reafirmação de fé que nós fazemos em cima dos valores cristãos, sem apresentar as características do verdadeiro cristão. Ainda se torna mais temerário. Às vezes a gente se coloca numa condição virtuosa como cristão, mas no aspecto exterior da coisa, da questão social, da convivência. Ah, eu vou à casa espírita há 30 anos. Como se, ao vir ao centro, a cristandade, a espiritualidade vai entrar por osmose na gente. Não. A caridade só vai acontecer se você for lá realizar. Não adianta todas as semanas a gente vir ao centro e ouvir falar sobre amor, sobre caridade, sobre virtudes cristãs, e elas não servirem de ordem prática para a nossa vida. Então é isso que o Cristo nos chama a atenção. Então veja quanta sabedoria nesses princípios filosóficos, ok? Bom, o livre-arbítrio. Aí, a doutrina espírita nos é apresentada como consolador prometido. Ela não é uma filosofia punitiva, ela destrói a ideia do inferno, do purgatório, porque ela nos apresenta o que Jesus colocou. Deus é um Pai de amor e de misericórdia. E ninguém é culpado por ser imperfeito. Então é da nossa natureza, de nossas imperfeições, cometer esses equívocos. Então temos que nos sentir em paz com Deus, diante das nossas imperfeições, entendendo que isso é uma meta, é uma proposta, é um objetivo. Por isso, no Livro dos Espíritos, nós temos, na questão 843, a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, nós somos livres. Deus nos dá a liberdade de escolher os nossos caminhos. Que eu costumo reafirmar sempre. Ao ver a virtude de humildade em Deus, eu vejo que o livre-arbítrio é o momento de maior humildade dele. Por quê? Porque ele se limitou em tomar as decisões para a gente. Ele tira o poder dele de tomar decisões da nossa vida e dizer, você vai ser assim, você tem que ser assim, você vai viver segundo a minha vontade, e entrega à criatura, ao seu filho amado, o direito de construir a sua própria história. Então, o livre-arbítrio é um gesto de amor que nos mostra a humildade do Pai, que entrega a seu próprio filho o direito de escolher o seu caminho. Então, em cima dessa reflexão, eu também coloco 3 questões para a gente pensar. O que devemos aprender quando alguém afirma: ah, eu não acho que o perdão não é tão importante. Se ela tem um livre-arbítrio, ela tem o direito de achar dessa forma. Nós temos que aprender a respeitar a opinião alheia. Ela tem uma opinião, ela pensa diferente da gente. E aí, temos o direito de ter nossas opiniões próprias, mas o dever de saber que são nossas opiniões e de aceitar que os outros têm as deles. E não temos o direito de impô-las como verdade, infringindo o livre-arbítrio alheio. Então, a pessoa não acredita no perdão. Ela tem o direito de acreditar no perdão. Mas a gente precisa compreender que é a opinião dela. E que nem sempre a nossa opinião ou a opinião do nosso semelhante, do nosso irmão, é a verdade.
o momento evolutivo de cada um, Jesus guia e modelo. Então, o que a gente está questionando nesse momento? Se estamos num mundo de provas e expiações, todos nós que estamos aqui encarnados, por mais que saibamos, ainda somos espíritos primitivos nas emoções, no conhecimento. Quando a gente fala de amor, né, a gente não tem ideia do que é o amor que sente esses espíritos superiores. Nós conhecemos o amor mundano, o amor hominal, as virtudes que nós conhecemos na Terra ainda é muito limitada para que a gente possa dizer que nós conhecemos e sabemos o que é melhor para o nosso semelhante. Mas tivemos entre nós o governador espiritual da Terra. Como a gente sempre reafirma, Jesus há 4 bilhões e meio de anos atrás, ainda a Terra, uma poeira cósmica que se resfriava para a formação do nosso planeta, Jesus já tinha recebido de Deus a missão de preparar a Terra para nos receber. Em suas palavras, ele diz: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então a gente vê que o Cristo ele é um projeto de progresso, de amor, de dedicação, amor a nós. E nesse instante a gente vai perceber a grandeza desse Espírito, que eu não sei se vocês concordam comigo, eu não consigo entender o que é um Espírito que há 4 bilhões e meio anos atrás já era um Espírito superior. Não cabe na minha cabeça essa questão, a grandeza, o que esse Espírito deve saber, a sua capacidade de entendimento. E eu acho engraçado, às vezes, eu faço algumas provocações, diz assim, a gente quando faz prece, fala assim, Pai, por favor, eu preciso que o Senhor faça isso, porque eu preciso daquilo. A gente faz prece ensinando os espíritos superiores, a gente conversa com o alto, falando para ele o que eles têm que fazer para que a gente seja feliz. Interessante que eles são os sábios, eles são os espíritos superiores, e nós nos atrevemos de poder dizer para eles, através da nossa relação, dizendo a eles o que eles têm que fazer. Quando Jesus nos incita a dizer, Pai, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, Senhor, que se cumpra a tua vontade, não a minha, porque tu és o Pai, um Pai de amor e de sabedoria, que tudo sabe, que tudo vê, e eu sou ainda uma pequenina criança. Então toma-me, Senhor, em tuas mãos e conduz-me no caminho das verdades. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo tem sido um grande afronto a essa relação com o Pai, porque a gente sempre acha que já tem condições de lançar senso, opinião, de falar sobre as coisas das verdades. Então, precisamos compreender, nós temos o direito, sim, de ter as nossas opiniões, de dizer aquilo que acreditamos de cada coisa que nos relacionamos com a vida. Mas um só é o guia e modelo. Um só é o Espírito que pode dar a última palavra sobre todas as coisas. Então está aí, buscar o Cristo, o Evangelho, estudá-lo, para que diante dos momentos que a vida nos convidar a tomar decisões, a gente vai lá. O que o Espírito mais evoluído que passou sobre a face da Terra, o que ele fez? Como ele agiu? Como ele se comportou? E essa é a missão que nós temos na dedicação do estudo do Cristo como guia e modelo de nossas vidas. Pão Nosso, Emmanuel, o livro Pão Nosso, eu acho que todos já devem conhecer, na lição 83, então, ele fala conforme o amor. E aí nós temos lá uma colocação de Paulo em Romanos, que é: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. E aí Emmanuel faz comentário lá, que eu fiz um recorte desse comentário, que ele diz: quando reparares algum amigo, prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise, a tua observação, e será construtiva e santificante.
Toda vez que houver compreensão no cântaro da tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar e amar e servir. Quando a gente vai, então, ao Cristo, que ele nos ensina os valores cristãos, que fala de relação de uns para com os outros, o Cristo começa a nos falar que nós somos imagem e semelhança do Pai. E aí, por sermos imagem e semelhança do Pai, nós temos que ter uma grande consideração um pelos outros, construindo uma vida de relação sadia, equilibrada, sensata. Porque o sim, sim e o não, não, na maioria das vezes, ele é exercido nos processos de relacionamento na nossa vida, dentro do nosso lar. Quantos lares desequilibrados porque o sim não é o sim e o não não é o não? O marido mente para a esposa mente para o marido, né? E as coisas acabam se desgringolando. Então, Emmanuel aqui, Paulo nos fala que se você briga com seu semelhante por causa de comida, você deve lembrar que o Cristo veio e morreu também por ele. E eu ainda coloco um pouquinho mais, uma provocação maior nesse processo, que é a questão do amor à natureza, que está muito em voga hoje em dia. Vemos defensores do amor à natureza e aos animais, que não toleram outras pessoas que não compartilham do mesmo ideal. E aí, o que diz o Evangelho? Seja sua palavra sim, sim, não, não. Qual é a maior lei? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Esse é o maior sentimento, o maior mandamento. Mas o segundo, que complementa esse, é amarás o teu próximo, o seu semelhante, como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então, o que a gente vai parar e perceber? Não adianta a gente ter amor à natureza, amor ao verde, a uma terra linda, maravilhosa, aos animais, se a criatura humana, que é o nosso semelhante, e Deus nos fala que o homem é seu filho dileto. Vamos interpretar isso? Deus ama mais a criatura humana do que toda a sua criação? Não, porque o homem já está no momento de se aproximar de Deus através dos sentimentos que o levarão à virtude. A complexidade do nosso raciocínio hoje já nos promove valores de sentimentos. E aí o que acontece? Um animal ainda está numa fase primitiva. Ele não tem noções desses valores. Mas o nosso próximo, o nosso semelhante, ele já é capaz de entender. Ele já é capaz de compreender. Então, por isso, Jesus nos fala: ama ao Pai, como ama o seu semelhante. Porque não há mandamento maior do que esse. Então, essa vida de relação, de entendimento, para que a gente não caia mais uma vez. E eu estou enfatizando nesse estudo as questões de relacionamento, o sim, sim, não, não, na vida de comunidade, de sociedade, de lar, de família, de parentes, porque é onde nós temos as maiores problemáticas. Porque nós sabemos que as nossas famílias são constituídas por afetos e desafetos. Que nós temos irmãos menores, mais novos, que ainda estão aprendendo a dar os primeiros passos. E não adianta condenar uma criatura que ainda não sabe, porque ela tem um livre-arbítrio. Então, nós precisamos tentar apresentar para essas pessoas o guia e modelo que é o Cristo. E aí o que acontece? Cai sobre nós o peso de uma responsabilidade, que é o modelo. Porque vocês já viram que numa vida de sociedade, quando você fala para o outro assim, mas você não vale nada, e ele nos retruca, e você vale alguma coisa?
Porque o que que acontece? Porque nós também ainda não temos o arcabouço de valores, de virtudes, para poder ficar apontando e acusando as imperfeições dos outros. Todos nós carregamos as nossas imperfeições e as nossas mazelas. Então, a vida de entendimento, uma vida de respeito, uma vida de carinho, de compreensão, vai se iniciar através desse processo das virtudes do Cristo, a tolerância, a paciência. Isso vai cada vez mais nos levar ao Pai, para que a gente então não tenha aquela fachada de que é uma boa pessoa. Então, compreender, queridos, essa passagem dá para a gente conversar aqui, falar tanto sobre questões, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente vai observar que a nossa meta primordial que o Cristo nos deixa é começar a trabalhar para amar o nosso semelhante. E que os princípios cristãos são somente valores que nos levam a isso. Então, mais uma vez, seja o sim, sim, o não, não. Bom, aí vamos também a outra reflexão. Ah, mas eu estou certo. Muitas das vezes ouvimos esse retrucar. E aí vamos lá, depois de algumas situações que nos geram constrangimento, costumamos afirmar: ah, mas eu estou certo. Certo com o quê? Você é cristão? Provavelmente a maioria de nós responderá que sim. Usou de castidade? Usou de caridade, de temperança, de diligência, de paciência? E provavelmente nós vamos dizer não. E então, caso sua resposta seja um não, sinto te dizer, você não está certo. Porque de um cristão, de um espírito comprometido com Cristo, com seus valores, espera-se essas atitudes, né? Então, começar a nos questionar o quanto essa cristandade ainda é uma capa exterior, o quanto brota do nosso coração o desejo sincero de ser tolerante, de ser compreensivo, de ser harmonioso, de estabelecer a paz, o quanto. Não é uma questão de estar certo ou de estar errado, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, é simplesmente um momento nessa passagem evolutiva. E todos os espíritos que estão à direita do Pai passaram por o mesmo processo que nós estamos passando. Uma provocação que eu gosto de fazer também, interessante, que a gente faz questão, às vezes, de criar problemas, dificuldades e inimigos, e a gente esquece de uma coisa. Um dia você vai estar sentado, vamos supor que Vanderlei seja uma grande inimizade minha. E um dia, eu e você estaremos sentados à direita do Pai, olhando um para o outro, falando assim, quanto tempo a gente perdeu chutando a canela um do outro, né, Vanderlei? Então, aí a gente vê que o caminho, o trajeto, a meta, o objetivo está lá, o alcance está lá. E a gente fica aqui, né, perdendo tempo em circunstâncias e situações que a gente quer ficar com a razão em cima do orgulho, a gente quer ter a última palavra, mas sem compreender que mais importante que tudo isso é amar o seu semelhante. Porque todos nós um dia vou para preparar o caminho, para que aonde eu esteja, lá esteja todos vós. Ele não falou dos meus amigos, dos meus escolhidos, dos meus apóstolos. Ele falou todos vós. Todos nós um dia estaremos em sintonia com o Pai, ligados a esses espíritos superiores. Mas depende de hoje compreendermos isso e dizer sim, eu quero isso, eu quero trabalhar por isso, eu acredito nisso. E todas as vezes que o erro nos visitar, para que nosso orgulho dê ênfase aos equívocos que cometemos, vamos dizer não, não, eu não posso deixar de ser caridoso, eu não posso deixar de ser amigo, eu não posso deixar de ser compassivo, porque é essa proposta que o Cristo está me fazendo para que eu esteja ao seu lado junto do Pai. Para terminarmos então, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Todas as vezes que for chamado a amar, ame, ame de verdade, ame. Todas as vezes que a vida te chamar a agir, ame, ame e ame. Todas as vezes que for chamado ao erro, negue, negue e negue. E assim vamos estar nesse caminho, fazendo aquilo que esse mestre veio fazer, de nos mostrar que ele é o caminho, a verdade e a vida. O Cristo nos abençoe, nos dê coragem, força para vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições. Paciência é necessário, porque ainda somos imperfeitos, como disse, somos espíritos do mundo de provas e expiação. Estamos acostumados a resolver os nossos problemas ainda chutando a canela. Isso vai acontecer, mas isso não nos desmerece, porque a meta, é o objetivo de não fazê-lo mais, que é o mais importante. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para não cometer os mesmos erros do passado. Jesus nos abençoe.